Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Olá, bom dia. Vem pra cá porque está começando o entretenimento da Band nesse final de semana muito especial. Obrigado pela sua sintonia. Nós vamos ter assuntos muito bons. Nós vamos falar de um evento sensacional que vai acontecer agora dia 13 de maio no Instituto Caldeira sobre inovação e o Júnior vem falar sobre esse assunto. É a cultura de inovação. A gente precisa trazer para dentro das companhias a cultura de inovação, porque a gente confunde muito, né, Alejandro? Inovação, a gente acha que tudo é tecnologia e às vezes inovação são coisas simples. Nós vamos também falar com uma grande empreendedora, representando as mães de todo o Rio Grande do Sul. A Adriana, ela vem falar do Sugar Cake, mas vem falar também sobre essa grande tragédia que ela soube superar com a ajuda de muita gente. Tu ter por quem lutar em uma boa causa, isso te faz ver que o teu problema é só mais um. E nós vamos falar também sobre livros. Numa era digital, ainda tem espaço para livros? Tem uma pessoa que pensa que sim e faz muito para desenvolver o livro. Você gosta de ler o livro? E o percentual maior de leitores está na faixa dos 18 aos 35 anos. Nós vamos falar também com medalhistas olímpicos e saber sobre esse orgulho de uma empresa gaúcha apoiar também os medalhistas olímpicos. E a gente já conseguiu perceber a diferença do conforto, da estabilidade. É bonito, todo mundo fica olhando assim, nossa, esse é o tênis novo. Nós vamos também a Paris falar sobre o Festival de Cinema de Gramado, tem uma representação importante por lá. Sela também uma relação importante da internacionalização do Festival de Cinema de Gramado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Entre Amigos. Quase mais de... Um bom dia para você, obrigado pela sua sintonia, um bom café da manhã para todos vocês que estão nos assistindo em todo o Rio Grande do Sul, através da Band TV, do YouTube da Band RS e também do aplicativo Band Play, que você também escolhe, né? Band RS, e você pode nos assistir de graça, você não precisa pagar absolutamente nada no aplicativo Band Play. Você sabe que a novela fez um grande sucesso, Beleza Fatal, terminou quarta-feira passada e nós agora estamos com outra novela todas as noites, de segundas a sextas-feiras, às 8h30 da noite. E nosso programa começa para falar com o Ramir, que não é Ramiro, não, que é Ramir Severiano. Você veio falar de livros? Veio falar de livros, né? Mas, Ramir, primeiro, obrigado por ter vindo. Eu vi muito sua história e eu pedi para Marta Becker trazer o senhor para cá, porque numa era totalmente digital, né? Onde as pessoas, às vezes, nem conversam, nem falam bom dia, escrevem bom dia, né? Muita gente achou que o livro ia morrer. Agora, eu lhe pergunto, tá? Essa reinvenção de a gente voltar a escrever, porque há um tempo atrás a gente só falava, dificilmente escrevia. Com o WhatsApp, as redes sociais, que voltamos a escrever também. Isso também facilitou uma volta ao livro impresso? Bom dia. Bom dia. O livro, né? Quando a gente fala em livros, muita gente que não acompanha, principalmente que não tem o hábito da leitura, né, se surpreende por esse impacto que o livro está tendo na atualidade. A gente está falando de uma geração 100% conectada, né? Totalmente conectada. O livro, ele teve um momento que ele teve uma certa ameaça, entre aspas, né? A partir do momento que veio o iPad, né? E aí nós tivemos aí um percentual, mas foi pequeno, de até 7% mais ou menos da comercialização do livro na versão, então, no e-book, né? O livro... Porque o iPad tem uma tela maior, né? E isso possibilitou que as pessoas pudessem ler. Eu não gosto de ler em tela, né? Pois é. E isso, inclusive, Alejandro, justamente por ter, né, a partir da entrada do smartphone,
né, que a gente fica conectado através do WhatsApp, são ferramentas que vieram posterior, o iPad inclusive. A gente passa muito tempo conectado no telefone, né? Então, ler um livro, né, ficar concentrado, né, e fazer esse exercício da leitura, no telefone fica mais complicado. Então, hoje, né, o Kindle, que é uma opção online, né, da leitura, tem uma expressão muito pequena, não chega a 5%, né? Então, 95% ou mais ainda a leitura é no livro impresso, né? E aí esse é o trabalho que a gente faz. O senhor acha que não teve essa aceitação, essa adesão ao iPad? Pois então, é justamente porque a leitura, o livro, eu acho que até o papel, ele tem uma simbologia muito interessante, né? Porque tu pega o livro, apesar que o telefone tu também carrega, leva para lá e para cá, né? O livro tem uma simbologia diferente, né? A gente também tinha uma expectativa que a partir, né, do telefone, do próprio iPad, que o livro ia ficar pelo caminho, e ao contrário. O livro vem muito mais forte hoje, Alejandro, e quando a gente fala sobre livro, e aí quando a gente fala sobre jovens que vêm conectados, parece que os jovens vão partir para o online e tal. Ao contrário, a nossa pirâmide hoje, ela não é invertida, não é as pessoas de mais idade que ainda leem. É o contrário. A pirâmide está no formato original de como ela é, e o percentual maior de leitores está na faixa dos 18 aos 35 anos. Bom, eu quero lhe, se me permite, tá? Eu tenho um filho de 18 anos, tá? Sim. E ele me pede muito para comprar livros, né? Tanto pela internet como em livraria. Nós estamos festejando agora que há uma renovação aqui em Porto Alegre de livrarias, né? Tanto no Bourbon Country, tá? E agora no Iguatemi está chegando uma livraria nova. Quando a gente passou agora, esta semana, eu disse, olha, vai chegar uma livraria. Ele disse, é uma livraria famosa do Rio de Janeiro. Então, ele já sabe a história dessa livraria mais do que eu, né? E ele está na expectativa, né? Porque me parece que há o encantamento de pertencimento, ou seja, esse livro me pertence e vai me ajudar, né? Então, carregar esse livro, literalmente carregar, parece que o adolescente está sendo ajudado, tá? Por esse livro para poder crescer. Me parece que é uma bengala, tá? Se me permite falar, para poder crescer, que o aparelho não consegue, porque talvez eles entendam que o aparelho sirva para outro tipo de comunicação e não para o investimento no seu conhecimento que o livro físico possa trazer. Pelo menos a fotografia que eu tirei do meu filho, né? Mas isso é um reflexo da juventude hoje, Alejandro. É muito comum, alguns amigos vêm dizer o seguinte, que às vezes o filho vai no aniversário, nós estamos falando do jovem de 12, 13 anos, né? Pai, eu resolvi dar um livro para o meu amigo que está de aniversário e tal. Não, ok, pode comprar. E daí ele já emenda a pergunta, eu posso comprar um para mim também, pai? Né? Então a gente nota e quando a gente que pai fala não vai querer dar um livro para o seu filho, né? O livro realmente é um exercício, né, Alessandro? A gente, quando está falando assim, nas redes sociais, a gente está falando assim do imediatismo, de uma resposta rápida, que tu olha ali, vai, né? Vai com o dedo, vai esculando. O livro não. O livro ele desenvolve, né, um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência para tu pegar um livro e ter ali um bom tempo de leitura. Tudo isso traz muitos resultados positivos, inclusive no estudo, né? Para os jovens, né, que hoje estão muito conectados, né, para estudar, para fazer uma faculdade, para fazer uma graduação. O livro é um instrumento muito importante e hoje, por incrível que pareça, por mais conectado que estejam, os jovens leem muito mais do que liam antigamente. Eu não sei se acontece com eles o que acontece comigo. A falta de atenção que às vezes eu tenho para algumas coisas me permite que o livro eu possa
e voltar na página, né? De poder entender aquilo que foi lido e não foi entendido, né? Certo. E o livro físico acontece. Mas eu quero falar da sua história, porque Vitrola, né, que é a sua empresa, né, tem um nome muito peculiar, né? Por que Vitrola? Então, a nossa história é bacana, né? É uma história de transformação, e aí eu falei agora em resiliência, porque começou como uma locadora de vídeo, né? Eu trabalhei por 20 anos na Caixa Econômica Federal, acabei optando por sair. De onde que o senhor é? Eu sou natural de Iraí, mas Das hoje... águas termais lá? Isso, das águas termais. Era a segunda melhor água do mundo. A água termal, melhor do mundo. O Alejandro conhece, né? Eu tenho mania de brincar sempre, que dizer que o pessoal de Iraí é diferenciado, né? É uma referência para a minha cidade, que até um tempo atrás ela tinha um olhar especial pelo governo do estado, porque o prefeito da cidade, até 1976, era escolhido, nomeado pelo governador. Né? Era como Estância do Mineral, era considerada área de segurança nacional e não tinha eleição para prefeito. Até porque é área de fronteira. Exato. Né? Então, mas ali começou a nossa história, Fernando. E aí, de locadora de vídeo, a gente agregou, aproveitando aquele fluxo, né? Tu deve lembrar, das locadoras era o ponto de encontro das pessoas, principalmente no final de semana. Então, aproveitar aquele movimento de pessoas, a gente começou a agregar novos produtos, né? Fez uma conveniência dentro da locadora. Porque as pessoas circulavam muito na loja para... né? E lhe perguntavam, assim, qual o título que está bombando em Porto Alegre. Não sei se Iraí, Porto Alegre é referência para Iraí, né? Mas, sim. Como cidade interior, de repente, o senhor não se tornou referência de informação para eles? Sim, até hoje a gente tem uma referência muito forte para a nossa região pelo papel, né, e pela trajetória da nossa empresa, né? A partir de 1996, a gente começou a trabalhar como distribuidor de CDs, depois DVDs musicais, né? E fomos uma das empresas entre as 20 maiores distribuidoras de CDs e DVDs do Brasil, localizado numa cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, que é Frederico Westphalen, né? E até as pessoas às vezes perguntam para mim, mas por que Frederico Westphalen, né? E eu digo, não, foi uma posição estratégica, né? Porque está bem no norte do estado, e como a gente vende para Santa Catarina, Paraná, então a gente foi uma escolha. Não tem nada a ver, eu nasci na região ali e tal, então é uma brincadeira. E aí, Alessandro, o momento que a tecnologia começou a evoluir, que a gente sentiu que o CD, DVD começou a perder força, nós enxergamos no livro uma oportunidade, né? E confesso que foi bem difícil para a gente conseguir uma condição para fazer a distribuição de livros, né? As editoras são extremamente conservadoras, os distribuidores normalmente estão nas capitais, né? E eles dão uma certa exclusividade. E como nós já tínhamos uma experiência com CD e DVD, trabalhando em supermercados, em restaurantes de BRs, então foi com essa proposta que as editoras, depois de 4, 5 anos, indo nas bienais, naquela maratona e pedindo, pelo amor de Deus, eu quero comercializar livro, acho que livro tem um espaço muito interessante, as editoras resolveram apostar. E hoje, Alejandro, a gente tem muito orgulho, mas com muito orgulho mesmo, nossa empresa hoje tem mais de 100 colaboradores. Opa! Ela está entre os 10 maiores players do Brasil. Em algumas editoras, grandes editoras, nós estamos aí em 5º, 6º lugar, né, em distribuição de livros. Parabéns. Olha, eu tenho certeza que se o Darcy Ribeiro estivesse vivo ainda, ele que foi um precursor da educação, de colocar as bibliotecas dentro das escolas, de toda essa revolução que o Darcy Ribeiro, juntamente com o Brizola, fez aqui no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, né? Eles acreditaram muito que o livro salvava, a educação salvava, né? E o livro está muito vinculado a essa educação que a gente precisa fomentar, né? Então, o senhor trazendo essa notícia é uma notícia brilhante, né, para nós, né? Porque é uma notícia muito positiva. O senhor está falando de livro, o senhor está falando de... nós vamos falar ainda hoje da transformação de muitas coisas,
de histórias lindas, mas no livro tem histórias, né? E muita gente se baseia em mudar sua vida através do que leu, né? Então é muito importante isso. Nós estamos falando, né, Alejandro, tem uma coisa que eu estava numa palestra e aí o palestrante falou o seguinte, que nós estamos vivendo cada vez períodos menores de obsolescência, né? O que é obsolescência? Até para mim, me parece que para ti também agora pintou uma surpresa, né? A gente já ouviu falar muitas vezes de obsoleto, né? Alguma coisa que já não tem mais, né? Que ficou pelo caminho. E obsolescência é isso. Aí ele estava falando sobre isso e ele disse assim, olha, vou dar um exemplo de ciclos de obsolescência. Uma locadora de vídeo teve um ciclo. Uma loja de CD teve um ciclo. E é disso que eu estou falando, que esses ciclos vão ser cada vez menores, porque a evolução da tecnologia está fazendo com que ciclos sejam menores. Isso nas profissões, né? Em várias pautas que a gente fala, né? Serviços, profissões, vai acontecer isso, né? E quando ele falou isso, né? Alguém olhou para mim e disse assim, ele está falando de você. Porque a nossa história começou com uma locadora, passou pelo mercado fonográfico e agora a gente está trabalhando com livros, né? E tu falasse, pô, falando em livro, né? Estão falando em ciclo de obsolescência, mas o livro há quantos anos está no mercado, né? E ele ainda, como é que... Muita gente me pergunta isso, né? Porque se nós vamos falar, por exemplo, da imprensa, dos jornais escritos, as pessoas dizem, mas os jornais ainda vendem e tal... Não, os jornais hoje, claro, eles têm as plataformas, tudo, mas a gente sabe que bem menos pessoas compram um jornal físico, né? Impresso. Mas o livro, não. O livro é mais de 95% das pessoas, elas querem um livro impresso, né? Tem essa simbologia. E a gente, como passou por todas essas transformações, resiliência, inovação, a gente está sempre atento aos sinais. Eu posso ser cético, dizer assim, não, o livro não vai terminar, mas a gente está ligado. A gente está acompanhando o que acontece na Europa, Estados Unidos, né? País super tecnológico, né? O Brasil está entre esses países também. Mas a gente vê, né, que, ao contrário, ele evoluiu na tecnologia, nesse sentido, o livro, e recuou. Porque o livro mostrou que ele é muito resistente. Isso para nós é muito legal. E a nossa proposta, Alejandro, com o livro é justamente, nós somos hoje um case de sucesso no Brasil, porque nós fizemos um trabalho que vai muito além das livrarias. O Brasil tem um pouco mais de 2.000 livrarias. É pouco. É quase a mesma quantidade de livraria que só Buenos Aires tem. Uma cidade tem. É quase o total de livrarias. São mais de 80% dos municípios brasileiros que não têm uma livraria. Sim. As pessoas, quando eu trabalho em Punta del Este, elas ficam surpresas quando as pessoas se enxergam, os uruguaios, os argentinos principalmente, na praia, lendo o seu livro e tendo o seu celular, e tendo Wi-Fi na praia, tá? Mas todo mundo com 2 livros, né? Então, nós precisamos aumentar essa leitura para poder crescer. E quero lhe agradecer que o senhor tenha vindo aqui aos estúdios. Quando tiver lançamento, manda pra gente aqui. Nós vamos ter da Marta Becker, né? A Marta já falou contigo sobre isso, né? Eu disse para ela que eu antes de vir para cá, eu estava com uma reunião com a Marta Medeiros, né? Nós vamos lançar esse mês pela nossa editora, que nós, além de distribuidores, nós também somos editora. Nós lançamos o livro do Tinga, né? Foi o primeiro case de sucesso da Vitrola. E esse mês nós estamos lançando juntos, né, uma proposta chamada Dose Única, que é com Luiz Fernando Veríssimo e Marta Medeiros, lançado pela nossa editora. Opa, parabéns! Né? Então, até as pessoas ficam, mas uma editora do interior do estado, né? Então a gente brinca, né, que a gente sai do interior, mas a gente tem uma representação... Mas o senhor é diferenciado, o senhor é diferenciado. E quero saber que assim, é muito importante que o senhor seja diferenciado, porque o senhor pode mudar muita gente através do livro, né? O livro, ele pode salvar pessoas, pode transformar pessoas, tá?
E a interpretação de cada frase, às vezes, ela pode mudar uma vida, né? Então, eu, quando estou assim, meio triste, coisa e tal, eu leio um livro, né? E aí parece que me transforma, né? Então, assim, a gente pode viajar lendo um livro, a gente pode sonhar lendo um livro, a gente pode fazer muitas coisas lendo um livro. Então, tomara que o senhor viva muito tempo, a Vitrola tenha muito tempo e a gente possa ser articulador de coisas boas, porque esse programa, desde que foi criado, é uma agenda positiva de coisas. A gente não mente, a gente não cria coisas, a gente traz o lado positivo de muitas pessoas e que é muito variado. Aqui não tem uma linha só, é muito variado, né? Então, eu lhe procurei muito tempo, desejei, através da Marta Becker, que é a sua assessora de imprensa, de trazer para cá. E eu quero que o senhor sempre mande livros para a gente comentar e poder fomentar isso também, né? A leitura de muitos livros. Né? Vamos fazer isso, sim. E a Marta Medeiros vai lançar qual livro? O livro dela é um resgate. A Marta Medeiros está completando esse ano 40 anos como escritora. E esse livro é um Marta livro... Medeiros que começou como colunista da Zero Hora. Exatamente. Ela está comemorando esse ano 40 anos, né, como escritora. Sim. E esse livro traz um resgate das melhores crônicas dela, escolhida por ela e ilustrado por um dos artistas mais premiados do Brasil, chamado Daniel Condo. Ele já ganhou 10 Jabuti, o livro é lindo. Bom, a Marta Medeiros tem peças fantásticos, filmes, né? E o que eu queria deixar para ti, Alejandro, assim, ó, por que a Vitrola, por que a editora Vitrola, né? Tem tantos editores no Brasil, né? Nós temos um grande diferencial como editora, que nós temos uma capilaridade. Nós, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, passando esses 4 estados, nós temos quase o dobro de pontos de venda que o total de livrarias no Brasil. Nós temos 3.500 pontos de venda. E o nosso propósito é levar o livro, né, propagar a cultura através do livro em lugares inesperados, onde ele jamais existiria. Se vocês andar pela 101, pela 386, por toda essa rodovia, parar num restaurante, vai ter um totem lá da Vitrola vendendo o livro. Que bom. Eu quero lhe parabenizar, né? É realmente muito bom ter trazido o senhor, né, aqui. E deu para ver que nós ficaríamos aqui 1 hora no mínimo, né? Faltou tempo, o senhor tem que me visitar outra vez para falar de livros e coisas boas. Obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo sucesso. Parabéns pelo teu programa, é lindo. Tem outra pessoa de sucesso que está me esperando da outra linha, do outro lado da linha, que é o Jefferson Fersenal, da Kia São Motos, que tem uma novidade muito especial. Vamos acompanhar? Alejandro, hoje a gente vai passar aqui no showroom da São Motos para dar uma olhada a tudo que tem aqui. Vamos começar aqui com o Stonic, o primeiro híbrido da marca Kia, um carro que te traz agilidade e economia e tem os 5 anos de garantia. Aqui no Niro é o primeiro full hybrid que veio, um veículo que fica com o motor elétrico funcionando o tempo inteiro e a gasolina entra para impulsionar este motor. Não precisa colocar na tomada, é muita tecnologia num carro só e muita economia. Quer andar na cidade fazendo mais de 20 km por litro? Vem andar de Niro. Sportage. Esse aqui é o carro que está na sua 5ª geração, cada vez mais bonito e cada vez mais tecnológico. Vem observar o que tem hoje de tecnologia, o que é o painel da Sportage. Híbrida também, um mild hybrid, bastante economia na Sportage, mas com um motor turbo que anda muito bem. E esse carro aqui, eleito pelo 2º ano consecutivo, dentro da sua categoria, como carro de menor desvalorização. Então tu compra um carro e não perde dinheiro ao comprar Sportage. E agora chegamos aqui na Carnival. Tu pensa que tu tá na sala da tua casa, tô virado para trás do carro. Tá? Por quê? Porque ele tem modulação dos bancos. Esse é o veículo de 8 lugares, motorista mais 7 passageiros da Kia. É o carro mais completo que tem na linha. Para transporte executivo, para a segurança da sua família, quem está com família grande, para levar 2 crianças, babá, a sogra, os amigos dos filhos, esse é o carro ideal. Continuando a passear dentro do showroom da Kia São Motos, aqui na Avenida Ipiranga 8113, nós vamos chegar no EV5.
o primeiro carro 100% elétrico da marca Kia. Esse sim tu tem que colocar na tomada para carregar. E esse carro aqui tem 500 km de autonomia num carro elétrico, direto das ruas dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil. Vem andar no EV5 da Kia, vem fazer um test drive nele aqui dentro da loja. Kia, movement that inspires. E você pode fazer um test drive ali na Ipiranga 8113. Você pode acessar esse QR Code que está aparecendo no vídeo e fazer um test drive. E as condições do Jefferson Fersanal é como aqui do Ramiro, são pessoas excepcionais. Conhece o seu Jefferson? Conheço, admiro muito o trabalho dele. É um trabalho brilhante. Diferenciado. Né? Diferenciado. Obrigado, Ramiro. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu estou indo a bordo de um Stonic da Kia. E meu carro é um pouco discreto, é amarelo, tá? O seu é um carro de cor normal ou é assim meio extravagante? É um carro de cor normal, assim. Tem que experimentar ainda. Tem é que bom, né? Mas eu já tive carro amarelo. Já teve? Já tive. Ah, já então tive tá. carro amarelo. Então tá. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o Júnior Cavalca sobre um evento de inovação que vai acontecer dia 13 de maio aqui no Instituto Caldeira. Nós vamos conversar também com dois medalhistas fantásticos que vão falar sobre sua experiência nas Olimpíadas. Nós vamos também a Paris falar com Rosa Helena Volk, do Gramado Tour, e o curador do Festival de Cinema de Gramado, Marco Santuário. E também uma experiência linda, em homenagem ao Dia das Mães, com uma mulher que venceu a inundação, as coisas boas, e ela vem falar sobre um evento que vai trazer muita luz em Novo Hamburgo para muitas mulheres que perderam tudo e que vão vencer, já venceram, mas que também vão vencer num grande evento em Novo Hamburgo. Tudo isso e muito mais, logo depois do intervalo. Não sai daí porque eu volto já. Já estamos de volta aqui no Entre Amigos para falar sobre coisas boas que estão acontecendo. E agora no dia 13 de maio, aqui, na próxima terça-feira, né, aqui em Porto Alegre, no Instituto Caldeira, está acontecendo um evento ímpar. Para falar os detalhes desse assunto, Júnior Cavalca, tudo bem? Como estás? Muito Obrigado bem. por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Alejandro. A gente se conhece há quantos anos? Ah, Alejandro, acho que... Tu era pequeno. Bastante tempo, né? Acho que uns 30 anos. Lá do Vale dos Sinos ainda. Graças a Deus. Né, Alejandro? E a nossa origem, a nossa raiz. Então, nós estávamos mesmo falando aqui antes de entrar, né? Que Sim. O passado... Nos condena. Eu acho que não é condena. De comer cuca, é verdade. Eu acho que o passado, ele é importante se a gente mantém as essências. É verdade. Eu acho que as relações, elas são muito duradouras, né? Então, isso é o bacana, eu acho que é isso que fica da vida, né? E a dona Marisa? Muito bem. Marisa é a mãe dele, tá? Muito bem. Dona Marisa manda um beijo tá lá, para ela, bem. tá? Bacana. E agora domingo, Dia das Mães, certamente... Estaremos juntos, com certeza. Estaremos juntos. Bom, agora no próximo dia 13, acontece no Instituto Caldeira um evento. Como se chama o evento? Divelog Innovation Summit. Dentro desses summits que estão acontecendo, né? South Summit, Gramado Summit. Perfeito. Esse evento é mais ou menos parecido? Ele, na verdade, assim, ele é mais ou menos parecido, mas ele vem muito para montar um cluster, né? Eu acho que a questão dos innovations, das inovações, né, Alejandro, ela está muito ampla, né? E a gente vê que a gente precisa começar a setorizar isso. Então, o Divelog Innovation, ele vem para falar de inovação, então ele é parecido com uma questão de South Summit, de Gramado Summit, Web Summit, mas ele vem muito setorizado no setor de transporte e logística. Focado nessa questão. Isso. Na verdade, assim, qual é o grande intuito do Divelog Summit, né? Eu sempre brinco que, na verdade, assim, a gente precisa começar a entender que a gente precisa botar todo mundo na mesa para falar de dores. Porque as dores hoje, em todos os sentidos, elas são muito parecidas, né? E a gente brinca que o setor de transporte e logística, ele fica se degladiando. Não, porque o problema é tu, não, porque o problema é eu, não, porque o problema é tu. Então, a nossa grande intenção é dizer o seguinte, cara,
Vamos sentar todo mundo, que eu vou te ajudar a tu resolver teus problemas. Cria pontes, então. Entende? E a questão de inovação junto. Então, na verdade, é fazer o 3 em 1, vamos dizer assim, pegar o setor de embarcadores, pegar o transportador. Embarcador, que a gente diz, é a indústria que dá carga para o transportador. Pegar o transportador e nessa panela toda botar a inovação junto, que é um dos speakers que estarão com nós, é o pessoal da Conexo, né? Que é a vertical de inovação do Grupo Randon, para dizer assim, é a cultura de inovação. A gente precisa trazer para dentro das companhias a cultura de inovação, porque a gente confunde muito, né, Alejandro? Inovação, a gente acha que tudo é tecnologia, e às vezes inovação são coisas simples, né? Então, a simplicidade. Então, na verdade, assim, é botar todo mundo numa panela e dizer assim, cara, vamos começar a pensar todo mundo junto, né? A fazer o colaborativismo e dizer assim, cara, eu acho que a gente vai conseguir achar soluções muito interessantes. Então, esse é o primeiro, o primeiro da Evolog Summit. Por que Porto Alegre, né? Porque eu vou muito a evento em São Paulo e esse tipo de evento acontece muito em São Paulo e eu acho que a gente tem que começar a tirar um pouco desse eixo, né? E até levar para o interior. A nossa ideia no segundo semestre é levar mais para o interior ainda, porque o interior tem muita possibilidade, né, Alejandro? Então, é construir isso. E é 4 mãos, tá, Alejandro? É a Divelog que está botando as caras agora, mas nada impede que no segundo semestre eu tenha um parceiro e diga, Júnior, quero estar junto, vamos construir isso. Cara, eu acho que a gente precisa aprender, principalmente aqui no Brasil, a construir as coisas. Tem lá as Termas Romanas, Recanto Maestro, perfeito, lá do seu Roberto Argenta, né? Perfeito. E que está no coração do Rio Grande do Sul, que precisa tanto de entender essa questão. E é um lugar fantástico, né? Um lugar fantástico. Já conhece lá? Já conheço. É fantástico, né? É um local também de ensino, né? Porque tem a faculdade, a universidade de gastronomia, de hotelaria, né? Perfeito. Que trouxe também tudo isso. Mas existem estradas e questões também de logística a entender essa questão também, né? Perfeito. De entender quanto que, facilitando a logística, o produto final pode custar mais barato. É muito legal, né, Alejandro? Porque assim, voltando um pouco, né, o evento acontece em maio, mês das enchentes, depois de um ano. Sim. Nós vamos falar um pouco das enchentes, o Paulinho Pérez, do Grupo Front. Para te ter uma ideia, a gente operou a multimodalidade nas enchentes, porque a gente precisou de helicóptero, a gente precisou de barco e a gente precisou de caminhão. Né? E teve que inovar porque não tinha os caminhos normais. Entendeu? E aí, o que é legal disso, né? É começar a fazer as pessoas entender. E eu muitas vezes voltando de Floripa, né? 5 horas de carro para pegar um avião para ir para São Paulo, eu pensava o seguinte, olha, eu moro em Novo Hamburgo, eu vou voltar, então eu vou estar 1 hora do aeroporto. Agora, aquele pessoal de Carazinho, aquele pessoal de Bagé, que está longe, cara, esse cara não vai voltar. Então, o quanto eu preciso de infraestrutura para mim estar num grande centro, né? E aí vem a Cris, da Aeromote, que vai estar com nós também, que eles estão montando uma empresa, eles são da Aeromote, de aeronaves compartilhadas. Então, aeronaves compartilhadas porque eles vendem aeronaves, né? Uhum. E aí tu vai ter mais acesso, né? Claro que daqui a pouco não é tão barato, mas daqui a pouco tu começa já a criar uma possibilidade logística para o cara estar mais rápido em São Paulo, para o cara estar mais rápido em Curitiba, até para o cara estar mais rápido em Porto Alegre. Né? Então, acho que a gente tem que começar... Ou, de repente, aqui próprio no estado. Perfeito. Né? Essa dor, né, de não ter o aeroporto Salgado Filho, eu acho que passou um pouco, a gente precisava pensar mais, porque a gente... Repensar, talvez. Porque o que acontece, né, Alejandro? Acho que é isso aí, a palavra tu definiu perfeitamente, né? Porque depois que o aeroporto volta ao normal, parece que eu esqueço todo o resto. Sim. Né? Então, só na minha dor, eu disse, pô, olha a dor que eu tenho. E aí, quando volta, tu esquece dessa dor. E eu acho que é isso que nós não temos que fazer. Nós temos que continuar batalhando e dizer o seguinte, cara, nós precisamos botar mais infraestrutura no interior. Porque o interior tem muito patrimônio, tem muito capital no interior. Né? Nós que somos do Vale dos Sinos, eu sempre fazia
uma questão fundamental para o jornalismo daqui de Porto Alegre. Que às vezes um telejornal diz assim, na Guete tal coisa. Mas será que alguém que mora em Santa Maria, em Restinga Seca, sabe o que é Guete? Né? Claro que pode se saber, mas que é uma rua que alagava antigamente, porque se falava muito na Guete, agora graças a Deus não. Mas, então, entender que Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes e em todo o Rio Grande do Sul somos quase 12 milhões de gaúchos. Perfeito. Então, existe uma grandeza. É isso né? Eu estava comparando sempre com o meu Uruguai, né? No Uruguai, a grande massa mora em Montevidéu e arredores, né? E ninguém no interior, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o contrário, né? Então, é importante essa questão. Agora, de tudo que tu falou, eu entendi repensar, né? Não é pensar, a gente pensava. Agora a gente precisa repensar em cima de uma nova estratégia que a gente precisa montar, inclusive pelos desastres climáticos que estão acontecendo. Eu acho assim, a palavra repensar ela é muito legal, né, Alejandro? Porque eu acho que o que a gente está convivendo, né? Vamos lá, vocês da comunicação, né? A gente com a questão da inovação, com a questão das startups, com a questão do novo mundo, a gente está fazendo uma coisa hoje que não quer dizer que daqui a 2 anos ela vai existir. Sim. É tão louco que a gente está vivendo. E aí tu tem que estar... eu não estou dizendo assim, tu tem que estar dentro do ecossistema, pensando. Dizer assim, não estou dizendo que tu precisa fazer, mas tu precisa estar pensando. Dizer assim, olha o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que o repensar é isso. Né? Nós repensamos, inclusive, esse estúdio. Perfeito. Tá? Antigamente, os estúdios eram enormes, com mobiliário enorme, coisa e tal. Hoje, a gente está mais adaptado à filosofia aqui do celular, porque você sabe que também você pode nos assistir na TV convencional, você pode nos assistir também no YouTube, mas também através do aplicativo Band Play, né? Você procura Band Res e você vai assistir a nossa programação aqui na sua palma da mão. E tudo tem que ficar em qualquer lugar, né? Mas a nossa linguagem também teve que mudar, né? Se adaptar a uma linguagem mais rápida, mais moderna, né? E a gente precisa repensar. Então, esse evento, ele traz vários speakers de peso também, né? Para pensar. Nós estamos trazendo o diretor de logística da Citrosuco, maior produtora de sucos de laranja do mundo. Nós estamos trazendo o Edu da Brix Lógicos, acabamos de entregar, ele é meu sócio, é uma das companhias que está dentro do grupo da Evilog. Entregamos uma planta em proporção da nova fábrica da Coca-Cola do Nordeste, funcional. A gente imprimiu as garrafinhas, fantástico. E aí, tudo isso, tu vai dizer assim, tá, mas uma planta da Coca-Cola, eu digo assim, aquilo ali é visual, então tu consegue até dizer assim, mas isso aqui a gente poderia mudar. Porque depois de pronta é muito difícil mudar. É verdade. Né? Então, assim, literalmente assim, o que a gente quer com o evento? É fazer as pessoas que vão lá pensar um pouco fora da caixa e dizer assim, cara, inovação não é um bicho de 7 cabeças. E além disso, né, Alejandro, por que o Caldeira? Porque o Caldeira respira isso. Respira inovação. Ele respira inovação, ele é um hub de negócio. Nós estávamos lá numa reunião hoje, tem algumas coisas que a gente está fazendo um trabalho muito legal lá dentro, porque assim, a gente precisa conectar mais, a gente precisa sentar, a gente precisa, assim, eu acho que a gente precisa aprender que todo mundo tem erros. E os erros não podem ser vergonha. Então, sentar, vamos conversar sobre os erros. Eu também tenho erro. Eu acho que esse é o grande legado que eu quero sair do evento, dizer o seguinte, olha, tu tem problemas, eu também tenho problemas. Vamos sentar, que daqui a pouco eu posso te ajudar um pouco nos seus problemas e tu pode me ajudar um pouco. E todo mundo sai ganhando. Tu sabes que a gente é amigo há muitos anos, né, Júnior? E a pandemia trouxe um tipo de ensino e a inundação trouxe outro, que a inundação, na pandemia, a gente teve que se recolher. Na inundação, todos tivemos que sair, né? E nós saímos desse grande problema
porque todos nós juntamos. A sociedade como um todo Perfeito. se uniu, tá? Perfeito. Para sair, e a gente saiu e sobreviveu, né? Perfeito. Então, eu acredito que a gente precisa repensar tudo, né? Perfeito. Para a gente melhorar. Né? Perfeito. O mundo mudou. A humanidade precisa... A humanidade precisa. Eu acho assim, né, Alejandro? Eu acho que a humanidade está um pouquinho doente. Né? Mas, graças a Deus, tem eventos como o teu. Para participar, como que faz para participar desse Na evento? verdade, a gente tem na nossa página, www.divelog.com.br. Está aparecendo aqui no seu vídeo. Entra lá, se cadastra lá. Né? Ele é um evento pago, né? De venda de ingresso, a gente tem patrocinadores. O almoço está incluído, então, na verdade, depois tem um happy hour. Então, na verdade, assim, vai ser um dia inteiro de troca de informações, mas também de muita conexão, de muita conversa entre todos os É stakeholders. uma imersão nesse mundo que a gente fica mais preparado para saber viver. Perfeito. Senhor, obrigado por ter Eu vindo que agradeço aqui, tá? a oportunidade. E um abraço especial para toda a família de César, tá? Muito obrigado. Será dado. E um grande abraço para esse grande crescimento que toda a família Rissul está tendo, né? Mora no meu coração. O Unidão ainda está aqui no meu coração, né? Mas agora é Rissul e pegou muito bem o nome. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Mas vamos falar de saúde, porque você já conhece o Hospital Dr. Clean Porto Alegre? Lá você encontra um centro cirúrgico com alta tecnologia, ambiente confortável e exclusivo, com salas de repouso e acomodações projetadas para proporcionar o bem-estar ao paciente e ao médico, com uma facilidade de atendimento ímpar e processos de qualidade e segurança com protocolos rígidos para assegurar tranquilidade no desenvolvimento dos procedimentos. Vem simplificar a saúde com a Dr. Clean. Acesse drclean.com. Eu vou falar outra vez. Acesse drclean.com.br, simule seu plano e receba agora uma proposta, ou se preferir, ligue para esse WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, 51-3584-0302. Calma, 3584-0302. Dr. Clean, plano de saúde, esse é o meu plano, eu me salvei, estou firme e forte, graças ao plano que eu fiz. Eu escolhi Dr. Clean. Tem vários planos fantásticos, mas Dr. Clean está bom para meu bolso, está bom para salvar meu filho e a minha segurança também. Então, é um investimento que eu não deixo de ter. Dr. Clean é o plano de saúde. Se você quiser, pode experimentar também e ver seu plano. Vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos ter a Adriana Kauer, que é coordenadora do Sugar Cake, um evento lindo, que a enchente não permitiu que o ano passado. Ela também quase morreu afogada, ali no mercado público, mas ela está viva, linda de morrer, ajudou muitas pessoas. E tenho certeza que muitas confeiteiras vão ficar felizes de ver a Adriana, porque ela é a grande madrinha de muitas mulheres que se reinventaram na pandemia, que se reinventaram também na enchente, e que a Adriana fez um trabalho lindo e que agora vai ter seu palco principal lá em Novo Hamburgo, e eu estarei, claro, acompanhando com vocês o Sugar Cake, que acontece em junho, né? No Parque de Exposições da FENAC. Esses detalhes e muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí porque eu volto já. Estamos de volta aqui no Entre Amigos. É claro, né? Esse final de semana tem um dia muito especial, que não é um dia só, porque Dia das Mães é todos os dias. Desde que eu cheguei na televisão, eu sempre digo assim, ó, você não ligou para sua mãe? Sabe que uma ligação só é um grande presente só, né? Então eu quero chamar o meu amigo Rodrigo Solton, que é um grande pianista, está assim viajando o Brasil inteiro, mas que
tomou um tempo para uma mensagem especial, uma música especial, com algumas imagens e fotos de pessoas maravilhosas e suas mães aqui no Dia das Mães. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It insists to give you comfort, it's there to keep you warm. In those times of trouble, when you're most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it's too young to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love is so like a cloud, some strong steel, for some way of living, for some way to feel. And some say love you holding on, some say letting go, and some say love you everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflicts, full of pain, like fire when it's cold outside, thunder and it rains. If I should alive forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. My memories of love will be of you. Muito bem, estamos de volta aqui para falar com uma... É mãe, Adri? Eu sou mãe. É mãe, então feliz Dia das Mães. Obrigada, meu amigo. Adri, tu é mãe, Sou. tu és confeiteira, Sou. tu é dona de lojinha, Sou. tu és empreendedora, Sou. tu és mais o quê? Eu sou uma mulher de coragem, amigo. Pois é. Eu sou uma mulher de A coragem. coragem foi que não deixou tu desistir da tua lojinha, Isso. porque em maio de 2024 tu viu a tua loja Recém-inaugurada. recém-inaugurada. Tu estavas lá, inclusive. Eu estava lá para ver Isso. esse novo momento. Isso. Infelizmente a água tomou conta. Tomou conta, meu amigo. Se tem um filme chamado Vento Levou, o teu filme A Água Levou. A água levou, exatamente. Exatamente. É um filme triste, porque tu tinha investido muito dinheiro, muito tempo, a tua vida é a loja, né? Os sonhos, A gente chama né? de lojinha porque as meninas brincam contigo sobre isso, né? E tu remou para chegar lá. Sim. E tu, o que tu sentiu quando tu viu a tua loja tomada pela água? Então, meu amigo, foram 42 anos sonhando com aquela loja. Na realidade, eu fiquei 41 anos sonhando com ela, aquela ampliação dela ser mais confortável para os clientes. E inaugurei, tu estavas lá, aquela realização de um sonho. E realmente, 2 meses depois, a água simplesmente levou os sonhos, levou a economia de uma vida inteira, levou tudo, né? E aí, Tu em algum momento pensou em desistir?
Eu vou te dizer que é quase inevitável, né? A gente pensar aquela... Mas eu brinco que as coisas, os pensamentos ruins comigo duram 5 minutos. Porque as imagens estão mostrando que a loja foi destruída. Foi. Todas aquelas compras, todas as reformas, tudo foi água abaixo. Tudo. Inclusive, no dia seguinte à enchente, eu consegui um macacão de pescador. Eu entrei, enfrentei aquelas águas, entrei dentro da loja e as flores da inauguração ainda boiavam ali. O cheiro dos móveis. Das pétalas. O cheiro dos móveis novinhos, cheiro de chocolate, tudo. A loja ainda estava preservada, tudo aquilo. Então, aquilo... De um lado, te dá um choque de realidade, que era o que eu estava precisando, enxergar a realidade. Eu sempre digo, por pior que seja a realidade, a gente tem que entender o que é que nos apresenta. E foi isso que me aconteceu. Eu cheguei lá dentro, eu vi aquilo completamente destruído. Que nem eu te disse, deu aquele momento de baixa, óbvio. Nós somos humanos, né? Claro. Me deu uma tristeza gigante. E eu cheguei em casa e eu comecei a ver... Não só a minha situação, mas... As tuas redes sociais também mostravam que outras pessoas vinculadas a ti, porque vale lembrar que a gente conta a tua história há muito tempo e é bom lembrar, quando deu a pandemia, eu lembro de uma senhora que perdeu seu emprego e aí eu dei a ideia de ela fazer bolo para se sustentar. E eu acho que fui o primeiro a comprar o bolo dela. E quem me conhece como Júnior, me conhecem, a mãe, sabem que eu gosto de coisas caseiras, né? Então, a cuca, coisa e tal. E não precisa ser de um supermercado como o Rissul, pode ser de uma pessoa, né? Como minha mãe era também. Sim. Na minha casa, eu me criei, né? Com minha mãe fazendo as coisas pela necessidade que a gente passou quando meu pai foi embora de casa, né? E então, para mim, era festa. Sim. E aí eu conheci uma confeiteira que... de 2, 3 conselhos que eu sou sempre emitido, como o Júnior sabe, que eu falei para algumas pessoas algumas coisas, e elas me ouvem e crescem, e uma delas cresceu. Mas eu digo, mas quem é que te ajuda? Aí falou que tu ajudava várias. E eu digo, de que forma? E aí tu veio contar da forma que tu ajudava. A tua rede de tentáculos é de quantas mulheres? Hoje eu tô com uma rede de 196 mil pessoas. A Marta Beck está surpresa de saber. E eu, aí, nesse dia posterior, eu acabei adotando 78 confeiteiras, que eu acabei vendo na minha rede que aquelas confeiteiras perderam tudo. Não só daqui de Porto Alegre, como de Canoas. De Canoas, Novo Hamburgo, do interior do estado. Eu adotei essas 78 e disse assim, ó, não solta a minha mão, eu não vou soltar a tua. Tá, mas então é o seguinte, ó, se a gente fizer as contas, tu tem 78 filhas. Tenho. Agora. Tenho. Então teu dia agora das mães vai ser exatamente. 78 bolos, não? Olha, eu sou uma formiga, tu sabe, né? Agora, Deus me permite também lembrar que tu conseguiu ter batedeiras. Isso, aí eu consegui batedeira. Novas? Novas, 0. Para todas elas. Que para uma confeiteira, uma batedeira nova é para algumas pessoas o que representa um carro novo. Isso, exatamente. Só que a batedeira representa a forma de transformar uma farinha, um leite condensado, num bolo e seu sustento, né? Exatamente. E aí foi exatamente isso. Eu estava mal, eu digo assim, quando elas me dizem assim, Adri, que vem me agradecer, eu digo, não precisa me agradecer, a mesma maneira que tu me ajudou, aliás, que eu te ajudei e tu me ajudou. Elas que incentivaram. Por quê? A voltar. Porque na realidade, quando eu vejo esse tipo de situação, eu vejo assim que tu ter por quem lutar em uma boa causa, isso te faz ver que o teu problema é só mais um. Porque é um problema no meio de um monte de problemas. Então, tu vai começando a... Não, peraí, isso aqui eu também vou recuperar, isso aqui eu também vou conseguir fazer. E à medida que eu conseguia, eu ia conseguindo para elas, e foi uma coisa muito interessante, que eu não ia em busca das coisas para mim,
eu ia em busca para as coisas para elas. E aí as empresas diziam, tá, mas e tu não vai pegar nada? Eu dizia, não, manda para elas, depois eu vejo para mim. E acabou muito legal, porque assim, as empresas acabaram também entendendo essa coisa e eu fui Até porque muito... um ciclo, as né? empresas e todo mundo entende que a roda Isso, precisava voltar a rodar, a girar, né? Isso aí. E se elas não têm dinheiro para comprar, não vão comprar. Exatamente. E não vai ter bolo, e não vai ter festa. Então, Exatamente. assim, ó, é uma roda que parou, Isso. literalmente. Parou, né? exatamente isso. Parou. E aí, o que aconteceu? Elas voltaram, eu acabei voltando, e exatamente isso que tu tá falando. Essa Quantas roda batedeiras voltou, tu conseguiu? 78. Marta, 78, não foram 10, Não, não foram 20, não. foram 78. 78. Quer dizer que cada uma das tuas 78 filhas ganhou uma batedeira, que é aquela Isso. top, né? Ganharam batedeira. Não é a batedeira aquela que eu tenho em casa, é a top. Ganharam né? batedeira, ganharam jogo de formas, ganharam kit de insumos, corante, ganharam, assim, um kitzão, mas um kitzão para voltar. Para voltar a autoestima, né? Porque imagina, por exemplo, quando eu fiquei no hospital, eu dizia para o meu médico, tá? Só ele sabe, né? Porque eu estava fechado num quarto. Quando que eu vou voltar para o estúdio? Isso. Porque para mim esse quadrado é a tua vida. É minha vida. Isso. Né? O Carlos, o pessoal que está ali atrás, é minha vida. É isso. Então, quando se veste bem, porque é minha vida. Eu vou botar minha melhor roupa, não para ir numa festa, para vir para cá. Aqui. Exatamente. Entendeu? Porque quando eu me encontro com as pessoas na rua que assistem o programa, eu digo, meu Deus, porque nós somos alternativos aqui, né? Isso. Então, essa busca, né, de voltar ao normal era delas também, né? Isso. E isso é muito interessante que tu tá falando, que elas chegou um momento que elas diziam assim para mim, Adri, foi muito além do material. Foi o incentivo. Claro. Então, várias chegavam e me relatavam assim, se tu não tivesse dito assim, olha só, tá aqui, volta, a gente não teria voltado, a gente tinha sucumbido. Então, tu ouvir isso de uma pessoa te toca em um lugar tão precioso aqui dentro, que te dá força. Por isso que eu te digo que elas me ajudaram muito, porque isso toca num lugar muito bom aqui dentro, E o né? bom, Adri, que da mesma forma que essas empresas, eu que trabalhei numa parte ali separando roupa e doações, eu via que as pessoas doavam, muitas não, né? Mas muitíssimas, o melhor que tinham. Isso. Então era as melhores roupas. Aí o pessoal dizia assim, mas roupa de grife que vai querer. Sim, mas se a pessoa só tem grife, vai dar isso. Podia ter dado outra coisa, né? Exatamente. Então, foi isso que nos salvou. Foi. Né? E o que salvou? O Sugar Cake Show, olha, por isso que eu te digo que isso... Você veio para falar do Sugar Cake, Não, tá? mas tem tudo a ver com isso. Tu vê como essa roda, ela gira, tá? Ano passado eu ia fazer aquele meu evento, que eu faço todos os anos, né? Que eu trago os confeiteiros de renome do Brasil. Inclusive, esse ano estou trazendo o ganhador do MasterChef. Opa! Tu vê, vai vir. Quando vai ser? Dia 24 e 25 de junho. O Sugar Cake Show, ganhador do MasterChef lá, vai estar lá, né? Porque a FENAC é minha casa. Claro, né? Quer dizer, sei disso. Não sei se o presidente sabe disso, tá? Claro. Mas a FENAC é minha casa. Isso. Né? Porque eu comecei minha vida em feira de calçado, não aqui em São Paulo, mas depois aqui, né? Isso. Então... E aí o que aconteceu? Eu tenho que cancelar, porque o Sugar seria exatamente dia 15 e 16 de maio do ano passado. Nem tinha como chegar em Novo Hamburgo. Não. E foi bem a semana que deu aquela alta, inclusive do nível do Rio. E aí o que acontece? Eu já tinha muitos ingressos vendidos, né? E eu comecei a fazer a devolução desses valores. Sim. 60 pessoas, guarda esse número, chegaram para mim e disseram, não queremos o ingresso de volta. A gente acredita em ti, a gente sabe da tua força, tu vai voltar ano que vem e a gente vai no teu evento ano que vem. Então, 60 pessoas, nós temos que botar tapete vermelho para elas. Exatamente. E eu digo, essas 60 pessoas, por elas acreditaram em mim. Então, assim, eu disse, olha, eu não vou fazer o evento. E disseram, não. Fica. Será que o Márcio Jung, presidente da FENAC, está nos assistindo? Porque se ele estiver nos assistindo,
eu vou pedir um tapete vermelho, ou É, então né, um pra tapete gente persa. colocar pra essas Eu já não pessoas. tenho o tapete vermelho, eu tenho o tapete persa da Sim. Império Persa, tá? Isso. Mas precisamos homenagear essas pessoas que acreditaram. Acreditaram e disseram, olha, não precisa me O que devolver vai o ter valor. nesse Sugar Cake que agora todo mundo quer ir? Olha, esse, eu vou te dizer assim, ó, ele tá estrelar. Ele tá, assim, ó, pessoas de uma qualidade, assim. Eu sempre digo que o sugar preferido é sempre o próximo, né? Sim. Mas esse tá assim, ó, vai ter o César Yukio, que é o ganhador do MasterChef, Lucas Corazza, Tati Fabulosa, vai estar Isamara Amâncio. Isamara Amâncio é uma, meu Deus do céu, ela faz parte... E a nossa Alessandra da Guloseimas Video que vai estar, porque ela é estrela também. Tem que ir, né? Tem que ir. E a Isamara, tu imagina, a Isamara é do princípio Quando da acontece confeitaria. o Sugar Cake? 24 e 25 de junho. Olha, o aniversário do meu filho, dia 24, completa 18 anos. Olha! Então, vou estar lá para prestigiar que vocês. bom. Me parece que é São João, né? É São João. É São João. É São João, olha, que isso. bom, então. São João. Bom, e na FENAC, né? Então fica muito fácil e você também pode participar desse grande evento, tá? Vocês estão vendendo os ingressos já? Sim, já estamos vendendo os ingressos. E onde que compra? Pelo WhatsApp da Comercial Martim, da Lojinha. Está aparecendo aqui no seu vídeo. Compra também indo direto na loja. Sim. E temos também a plataforma... Comercial Martim é aqui no Mercado Público. Do Mercado Público. Aham. E também tem a plataforma do Simpla. Do Simpla. Isso. E aparece Sugar Cake. Aparece Sugar Cake Show. Sugar Cake. Ou então na hora, né? Na hora, se tiver ainda, porque eu vou te dizer, a última edição, 15 dias antes, já não tinha... Porque são palestras também, assim como o evento aqui do Júnior, que esgota e não tem como botar Exatamente. mais. A gente tem um limitador de vagas. Claro. A última edição que aconteceu, a de 2023, 15 dias antes, já não tinha mais ingresso. Pois é. Agora, eu quero saber se as mulheres vão estar calçadas com Beira Rio também, bonitas. Seria bem legal, né? Olha, me espera aqui um pouquinho, porque eu vou chamar... Olha, o Carlos já quer que... O Carlos, ele quer que eu mostre aqui o meu calçado Activita, que eu ganhei especialmente, né? Para esse dia, né? E por isso que eu botei essa roupa super especial. Esse lindo Activita, que tem uma alta tecnologia, totalmente fabricado aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 500 mil pares dia que são fabricados na calçada do Beira Rio. E para mais de 100 países, né? Então, mas quem é a estrela não sou eu. Quem é a estrela da Beira Rio é Camila Queiroz. Vamos ver? Beira Rio você acompanha em todas as lojas e se você viu algum modelo e não encontrar na sua loja, eu quero a coleção da Camila Queiroz, que é Beira Rio. E nós vamos agora a Paris, porque lá nós temos uma imagem linda da participação da presidente da Gramado Tour, a minha amiga Rosa Helena Volk, que já foi apresentadora aqui da Band, desse mesmo espaço, né? Rosa Helena Volk, lá em Paris, ela levou a bandeira do Festival de Cinema de Gramado. E ela está acompanhada também com outra brasileira que faz a Semana do Cinema Brasileiro em Paris. Vamos ver? Hoje é o dia de Gramado aqui em Paris e essa oportunidade nos foi dada pela Kátia Adler, diretora da 27ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris. Nós estamos aqui com muito orgulho para falar do nosso festival, da nossa cidade. Muito obrigada, Kátia, pela oportunidade. Obrigada a vocês. Gramado é um dos festivais mais importantes do Brasil. É um histórico enorme do cinema brasileiro.
Eu já fui várias vezes, eu me sinto em casa lá e para mim era evidente que tinha que convidar vocês esse ano por causa das enchentes, de tudo que aconteceu e pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem em defesa do cinema e do cinema brasileiro. E este é um ano especial para o cinema brasileiro, né? Ah, sim, eu acho que o ano de Oscar é o ano que a gente recebeu o prêmio em Berlim, é um ano que tem um filme brasileiro em competição em Cannes, e é um ano que a gente tem que aproveitar tudo isso e exportar o cinema, né? Brasileiro cada vez mais. E vocês recebem o cinema brasileiro em casa de uma maneira muito carinhosa sempre. É lindo ver também o cinema brasileiro fazer um lindo papel na Europa e principalmente no nosso Festival de Cinema, que é um outro evento que traz também os focos para o Rio Grande do Sul. Mas agora vamos falar com o curador, né, que recentemente voltou de Paris, o meu amigo Marco Santuário. Oi, Alejandro e amigos. Pois é, eu recém voltei da 27ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris, que nesse ano teve duas homenagens muito importantes. A primeira para a atriz e diretora, né, a Dira Paz, que esteve comigo em Gramado na curadoria, junto com o Caio Blatt, durante um ano, e depois se afastou para fazer o seu filme, Passárgada, que também está sendo exibido lá no Festival de Paris. A outra homenagem é o Festival de Cinema de Gramado. Eu estive lá em Paris, exatamente no início do Festival de Paris, para conversar, ver os fluxos e representar também o Festival de Gramado no início lá do Festival de Paris, junto com a Dira Paz, poder abraçá-la, poder aplaudi-la, né, nesse reconhecimento importante que o Festival de Paris fez para ela. E também para começar a acompanhar a exibição de filmes que estiveram em Gramado desde Anaí de las Misiones, com a atuação da Dira Paz, né, o filme do Sérgio Silva, até o vencedor do Festival de Gramado do ano passado, Oeste Outra Vez, do Érico Razzi, que ganhou as telas de cinema aí também, com muitos aplausos. Então, o festival, a 27ª edição do Festival do Cinema Brasileiro em Paris, com essas duas homenagens, sela também uma relação importante da internacionalização do Festival de Cinema de Gramado. O ano passado a gente homenageou a Alemanha, na pessoa também da Elisabeth Riesenbeck, a primeira mulher a ser diretora do Festival de Cinema de Berlim, e esse ano a gente então faz essa internacionalização com a presença de uma atriz francesa, que não posso revelar o nome ainda, mas vai estar no Festival de Gramado, que esse ano acontece aí. Ele começa dia 13 com atividades do cinema estudantil e no dia 15, abrindo oficialmente com um filme de abertura, um importante filme esperado no Brasil, e vai até o dia 23 de agosto na Serra Gaúcha. Então, todo mundo esperado para participar desse evento, que agora, então, com essa conexão que eu fiz no primeiro período lá em Gramado e que depois a presidente da Gramado Tour e a diretora de eventos, né, a Rosa Helena e a Tatiane Ferreira, ficaram lá em Paris exatamente para fortalecer esses laços e também acrescentar maiores vínculos ainda nessa conexão Brasil-Paris. É isso aí, Alejandro. Um prazer estar contigo entre amigos. Obrigado, realmente estamos entre amigos. Obrigado, Marco Santuário. Obrigado também ao Correio do Povo, porque ele é jornalista do jornal Correio do Povo, que também teve a deferência dessa mensagem. Mas agora vamos a Novo Hamburgo, porque está me esperando o vice-presidente da Calçada do Beira-Rio, Rodrigo Argenta, e 2 medalhistas olímpicos para saber também da importância do apoio de uma grande indústria também ao Comitê Olímpico Brasileiro. Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos abrindo mais uma edição do Entre Amigos, diretamente de Novo Hamburgo, do showroom da Calçada do Beira-Rio, com o Márcio, aqui, o estilista da Activita. Olha, eu quero dizer o seguinte, você está com uma coleção nova, né? Sim, a gente está com novos lançamentos. A Activita ela é uma marca que ela é uma referência em lançar novos produtos, em produtos com tecnologia. Márcio, mas tem um que você quer mostrar, né? Que é totalmente diferente aqui. Esse é o nosso mais novo lançamento, é a nossa linha Impulse. Ela é uma linha com tecnologia
no cabedal, no solado. A gente traz cabedais Init com monofilamento, ele é mais arejado, o produto tem uma respirabilidade melhor, cores, um design inovador, linhas de designs com velocidade. A gente traz um solado com uma tecnologia que é a nova tecnologia Light Foam Pro. Ela é uma evolução da nossa tecnologia dos solados de ETPU e um design diferenciado tanto na parte de baixo, com toda a área de toque no chão, no piso, né, com maior resistência, e um design diferenciado no nosso solado. Maravilha. Esse lançamento tem alta tecnologia, tá? Muito obrigado, Márcio. E eu quero dizer que já estou falando agora com o Rodrigo Argenta e com duas presenças ilustres que estão visitando essa semana no Novo Hamburgo. A Jade e o Arthur, que são medalhistas olímpicos, e vamos conversar com eles. A Jade Barbosa e o Arthur Nori, tudo bem? Tudo bom. Sejam bem-vindos a Novo Hamburgo. Já conheciam a cidade? Não, primeira vez. Primeira vez aqui. Gostando bastante, bem rapidinho, mas tá incrível. Bom, Rodrigo, é importante ter essas figuras ilustres também, junto com uma marca que está crescendo muito e que entrega muito também conforto e qualidade de vida como a Activita, né? Sim, para nós é um prazer de receber vocês aqui hoje aqui na empresa, né? É a primeira vez que a gente recebe atletas aqui da Activita, então com muito orgulho, né? Nós e toda a equipe aqui presente, né? Saudamos vocês e que gostem bastante, aproveitem aqui tudo que vocês podem ver aqui. E já estava mostrando aqui para eles antes as novas tecnologias que a gente está colocando na Activita, né? Eu espero que o pessoal do marketing já mande logo para eles isso aí para nós fazer já os primeiros testes também, né? E é um prazer, né, receber vocês aqui. Porque eles servem como teste também para apresentar depois para o consumidor final a qualidade também da Activita na área do esporte. Claro, os nossos atletas eles podem testar, nos dar feedback, né, de tudo que a gente passa para eles, né, para a gente continuar melhorando cada vez mais, né? A Activita é uma marca que está em desenvolvimento e ainda está crescendo bastante no mercado brasileiro, então a gente precisa muito do apoio deles e do feedback deles quanto aos nossos produtos para nós continuar melhorando cada vez mais. Bom, aqui na Band nós vamos conversar agora com dois brasileiros, tão brasileiros quanto a Activita, sim, porque a Activita é da Calçada do Beira-Rio, que está completando 50 anos agora em 2025 e é tão brasileiro quanto o Arthur e a Jade. É uma qualidade ser brasileiro e ganhar uma medalha olímpica, né? Pra gente, poxa, viver esses momentos são inesquecíveis, né? A gente se sente muito realizado, inclusive, de fazer parte da escolha dos atletas desse time, da Activita, né? Pra gente é uma honra. Os esportes olímpicos dependem muito dessas pessoas que têm esse olhar carinhoso pra gente, então, realmente pra gente um orgulho e muita realização. A gente tá na nossa terceira atividade juntos a eles, nós fizemos, né, alguns chutinhos. É a terceira atividade. Terceira vez que a gente tá. Mas dá pra ver que você tá encantada já. Não, eu adoro, né? Eu faço os colãs da seleção, então essa parte de fábrica, de design, realmente, de fato, para mim... É importante. É muito importante, é mais uma oportunidade de conhecimento, né? Então, eu me sinto muito honrada. Arthur, quando você ganha uma medalha olímpica, é importante saber também que é importante representar um país. E quando você está calçando um sapato com alta tecnologia, como a Activita, feito e criado por mãos e cabeças brasileiras, é importante, né? É muito importante, é um orgulho muito bom a gente poder representar o nosso país, a gente que é brasileiro e ama a nossa nação, ama poder representar agora com uma marca aliada também, 100% brasileira, então acho que é um orgulho em dobro, para mim é ótimo saber que a gente está em boas mãos e bons pés. Agora, esse sorriso diz que vocês estão confortáveis, né? Porque uma das palavras também em primeira linha da Activita é conforto. Você está sentindo isso?
A gente, no nosso primeiro encontro, que a gente teve a oportunidade de usar os calçados, assim, foi algo, né, muito diferente. Surpreendeu? Claro. E aí, quando a gente chegou em casa, a família toda queria roubar, né, nossos tênis. A gente, calma. Mas é algo que, de fato, pra gente, atleta, a gente passa muitas horas treinando, a gente passa descalço. Então, realmente, o conforto depois desse treino faz toda a diferença pro recovery, né, pro bem-estar. Então, é algo que tá muito dentro da nossa rotina. É um calçado bonito, aliás, você está com uma linha linda, uma cor linda também, né? Eu fiquei sabendo que é modelo novo esse é no modelo novo, mas eu já treino, já comecei a incluir nos meus treinos de academia também para ir pro clube. Os meninos lá da minha equipe adoraram os tênis, inclusive. Todo mundo quer Activita. Todo mundo quer, principalmente para treinar, então eu tenho o meu lá no meu armário para treino, porque a gente treina descalço, e aí quando vai pra academia tem que colocar o tênis, e a gente já conseguiu perceber a diferença do conforto, da estabilidade, é bonito, todo mundo fica olhando assim, nossa, esse é o tênis novo, esse é meu tênis novo, então isso que é fundamental. Então, quando vocês conheceram a Activita, vocês viram que a marca entrega o quê? Em primeiro momento, a gente vê os designers, né? Que são os que chamam atenção. Que é lindo, por sinal. Vamos ver, ó, Jade, olha que lindo aqui, desfilando aqui. Arthur, você também tá lindo. Mas para mim, o conforto é o principal, porque como eu tenho pé de atleta, tem aquele esporão, então o conforto é o principal. Então eu coloco o tênis e você já sente, não vai ficar pegando no meu calcanhar, é bom para caminhar. Então, você está falando uma coisa importante. Eu não sei se dá para falar, tá? Mas a forma que é utilizada da Activita é uma forma muito bem pensada e também feita para brasileiros. Porque às vezes algumas outras empresas, elas trabalham com formas de outros países que não são brasileiros. Então a forma é pensada, é calculada, né? É feito todo um trabalho muito antes para chegar nesse produto. Então, quando você sente que a largura e é feito para brasileiros aqui no Brasil, tá? E é feito outro tipo para latinos, mas a forma é brasileira, então por isso que dá um conforto sem igual. Pra gente é mais uma informação extremamente interessante. A gente fica muito orgulhoso de representar marcas realmente nacionais, né, que buscam esse crescimento em conjunto. Então, por isso que eu falei pra gente da área do esporte, isso é incrível, né? A ginástica, ela vem caminhando, né, e cada ano buscando, né, melhorias. Eu acho que está muito em conjunto com o que a Activita pensa, né? Então, eu acho que não tem coisa mais importante do que a gente ter pessoas ao nosso lado que têm os mesmos valores. Que bom, valor, isso é importante. Agora, cada vez mais a ginástica olímpica e todos os esportes trabalham com tecnologia e inovação. Vocês sentiram isso na Activita? Sim, isso é importante, vai sempre desenvolvendo, evoluindo, mudando, então é importante a gente acompanhar, né? Tanto dentro lá da nossa modalidade, quanto fora, que a gente é atleta completo, então a gente precisa pensar nos detalhes e essa faz toda a diferença. Arthur e Jade, obrigado, tá? Rodrigo, as palavras são maravilhosas, né? É um conforto de Activita fazer esse trabalho para milhares de brasileiros que escolhem uma marca feita por brasileiros. Sim, Malu, nós estamos trabalhando muito, né, em termos de tecnologia, desenvolvimento de processos, né? Hoje as nossas fábricas são equipadas com os melhores equipamentos que a gente pode conseguir comprar e eu espero que eles continuem, né, nós continuamos apoiando eles continuem também nos apoiando, né, com as melhorias que eles podem nos trazer. Nós vamos continuar trabalhando muito para continuar desenvolvendo cada vez mais o esporte aqui no Brasil também, com o apoio deles. Que bom, obrigado, Rodrigo, parabéns também para toda a mão de obra e tantos atletas que trabalham também na calçada do Beira-Rio, porque são atletas trabalhando com suas mãos, suas cabeças, seus pés, para também calçar o mundo inteiro com a Activita. Sim, eu espero que a gente possa continuar com esse trabalho, né? Nós estamos evoluindo cada vez mais e espero que também eles sejam cada vez mais vencedores, né, com tudo o trabalho que eles estão fazendo. Obrigado, então. Qual é a palavra para toda essa mão de obra qualificada que trabalha em todas essas fábricas da calçada do Beira-Rio? Eu acho que eles têm que se sentir muito orgulhosos pelo que eles podem proporcionar às pessoas, né, no dia a dia. A gente sabe quanto que a vida do brasileiro
é difícil, fica às vezes muitas horas em pé, né, assim, muito trabalho. Então, se você pode, de alguma forma, né, melhorar, confortar, né, dar esse conforto durante o dia, numa atividade física, se você está muito presente no dia a dia, poxa, quantas pessoas podem, de fato, né, fazer isso? Então, se sintam orgulhosas e obrigada. Obrigado. Obrigado, agradecer mesmo todo o apoio, o suporte, agradecer também, com certeza vai ser um bom feito, a gente já está fazendo um bom uso e estamos juntos nessa parceria para a gente crescer junto. Foi um prazer ter conhecido bons brasileiros. Obrigado, tá? Obrigado, parabéns para a Calçada do Beira-Rio. Muito bem, então. Obrigado aos medalhistas. É bom, né, falar de coisas boas. É muito bom estar aqui contigo. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Se tem alguém que pode ser homenageada agora nesse Dia das Mães, muitas mulheres, Sim. Mas tu é uma delas também, pelo trabalho brilhante que tu desenvolveu no ano passado, principalmente, trazendo coisas boas para muitas famílias. Obrigada, meu. Tenho certeza que tu tens a tua família para comemorar esse Dia das Mães, mas muitas outras famílias também muito a agradecer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Em ti, quero homenagear todas as mães desse Rio Grande do Sul que me acompanham. Obrigado. Um beijo para todas as mamães. Obrigado. Então tá. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo final de semana. Tchau.